Ante todo esse episódio da substituição de Eduardo Campos na candidatura à presidência da República pelo PSB, a cogitação mais forte de Marina Silva é lógica. Ela é a vice e está na crista da onda política. A grande discussão é em torno da possibilidade da sua candidatura. Isso vai mudar o panorama? Claro que vai. Não se sabe ainda em que direção, porque muitos dizem que ela prejudica a candidatura de Aécio Neves e beneficia a candidatura de Dilma Rousseff. Particularmente, não acredito nisso. Posso estar errado, mas não acredito nisso e explico por quê. Dilma e Marina têm o mesmo perfil ideológico, com diferenças de comportamento aqui e ali, mas têm o mesmo perfil ideológico. Ambas são da esquerda. Ora, o eleitorado da esquerda pode se dividir entre as duas, e isso as fragiliza ambas. E, certamente, o eleitorado conservador agora tem uma única opção, que é a opção de Aécio Neves. Se o eleitorado conservador for realmente majoritário, como muitos advogam, então Aécio ganhou com isso. Mas ainda acreditam que a candidatura de Marina, pela emoção, pela comoção de estar substituindo Eduardo Campos, que parece que depois que foi vítima da tragédia melhorou bastante a sua aceitação pelo eleitorado, que ela não só levaria adiante com números melhores nas pesquisas e na opinião do eleitor, e chegaria ao segundo turno com Dilma Rousseff. Chegando lá na frente, qual seria a decisão do eleitorado? Mas são apenas hipóteses, muitas hipóteses, tantas quantas as hipóteses dos motivos do acidente que vitimou Eduardo Campos, que afinal de contas, hoje, já se tem sérias dúvidas se o acidente foi simples obra da fatalidade. Já estão se lançando muitas dúvidas por fatores também que são perfeitamente conhecidos e certamente induzem essas dúvidas. Por exemplo, a caixa preta não gravou nada, e a caixa preta encontrada com vozes de pilotos não eram do avião. Agora, os bombeiros que estão lá no local dizem que não existem vestígios maiores dos corpos, que os corpos literalmente explodiram. Com relação à política, está mais ou menos assim. O que se discute hoje é se Marina tem cacife para isso, em função até do seu histórico eleitoral de 2010, em que ela faturou quase 20 milhões de votos. Os tempos são outros, as realidades são outras. Se fossem parecidas, ela teria induzido como candidata a vice de Eduardo Campos a que ele tivesse pelo menos 2 dígitos nas pesquisas. Isso não aconteceu em nenhum momento. Ele ficou oscilando entre 7, 8, 9, nunca chegou a 10 pontos percentuais nas pesquisas de voto. Outros dizem o seguinte: tanto Marina quanto Eduardo representam um pequeno partido, o PSB, que não tem estrutura para chegar à frente numa eleição. Eu lembro 1989. Fernando Collor pertencia ao PRN, um partido então criado na época justamente para abrigar a sua candidatura. O resultado foi o que se viu. Ele, Collor, de um pequeno partido, chegou consagradoramente à presidência da República, e Ulisses Guimarães, que era o candidato do maior partido do Brasil de então e até hoje, ficou em 7º lugar. Então, estrutura partidária não é requisito para dizer que alguém vai ganhar a eleição. O que ganha a eleição realmente é aquela escolha do eleitor: mudar ou manter o atual governo, seja ele de Estado, seja ele do governo federal. Agora, tem uma coisa também nesse particular que nos induz a pensar um pouco. Em estados onde esse ou aquele partido é governo, eles dizem que o eleitor tem que votar para continuar a governar bem. Outros, onde esses mesmos partidos são oposição, eles dizem que tem que mudar para melhorar. São essas contradições que a gente vai colocando na cabeça e preparando o nosso voto para o dia 5 de outubro. Você quer mudar? Mude. Se você quer manter, mantenha. Mas você não esqueça de uma coisa: voto tem consequência. Depois você fica 4 anos ou se lamentando ou enaltecendo a escolha que você fez. Enaltecer é um pouco difícil, porque muitos se arrependem depois que dão o seu voto, como eu já me arrependi, como você já se arrependeu. Mas isso é do jogo democrático. Não tem como ser diferente.
o que particularmente eu jamais fiz na minha vida e voto desde 1962. Meu primeiro voto foi no famoso plebiscito para a escolha entre presidencialismo e parlamentarismo, e eu votei no presidencialismo para manter Jango presidente da República. Fui induzido por uma publicação, por amigos, pela circunstância da época, porque tinha apenas 19 anos, sim, fui induzido. Mas é isso que acontece. Os políticos e os candidatos têm que induzir o eleitor, têm de convencê-lo a votar em determinada proposta. Não existe outro jeito de fazer política. Vamos ver como é que acontece em outubro, se o que estamos vendo agora vai refletir lá.